Boa tarde, turminha animada. Estamos aqui mais uma vez para mais um dia de estudo. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. E nossa aula de hoje começa com matemática. Vamos iniciar aí o capítulo 4, o último capítulo aí do livro de geografia. E nesse capítulo vamos trabalhar com a interpretação de dados em tabelas, gráficos. Vamos voltar também às unidades de medidas de tempo. Vamos trabalhar também um novo campo, o campo da álgebra, com relação de igualdade e de proporcionalidade. Aqui temos algumas habilidades da BNCC, tá certo? E aqui nós vamos ver a abertura do capítulo sobre organização. Que organização é essa? Nós vimos aqui crianças na escola, certo? Elas estão chegando e viram aí umas dicas muito importantes, né, no mural da escola. Vamos ver que dicas foram essas. Dicas importantes para melhorar produtividade na escola e nos estudos. Bom, essas dicas, gente, elas servem para você enquanto aluno. Principalmente agora, nesse momento, né, em que estamos em isolamento social e que estamos estudando em casa. É preciso estabelecer, né, algumas regrinhas importantes. Primeiro, defina uma meta de estudo por dia. Então, você tem que definir, né, aquela meta, o horário de estudar. 2, procure ter horário para estudar. Isso é muito importante, gente. De preferência, sempre o mesmo. Então, as nossas aulas online, nossas aulas remotas, estão acontecendo no mesmo horário em que você estudava na escola, né? Para você manter o hábito e o costume de ter sempre aquele mesmo horário. Se é de 1h30, então 1h30, vamos começar a nossa aula, porque senão você não vai conseguir terminar a tempo as atividades propostas no dia, tá certo? Número 3, escolha um local adequado, limpo e bem iluminado. Então, o ideal é como foi combinado, né? Foi orientado, você ter um cantinho de estudo, aquele cantinho que seja sempre o mesmo, né? O cantinho limpo, iluminado, seja aquele cantinho que é lá no seu quarto, ou é na sala, ou é na cozinha. Onde é esse cantinho seu de estudos? Que lhe permite você estudar tranquilo, né? Sem barulho, né? Um lugar iluminado, um lugar adequado. Quarto, não abandone essa rotina, mesmo que surja um imprevisto. Então, ter uma rotina, gente, é muito importante, não só nos estudos, mas também na nossa vida, né? Ter uma rotina nos ajuda a organizar o nosso dia a dia, a nossa vida, não é verdade? E aí a galerinha do Edson chegou aí na escola e viu essas dicas muito importantes aí para os estudos. Temos aqui algumas perguntinhas. Você tem rotina de estudo? E você? Você aí em casa, será que tem uma rotina, um horário a seguir? Ou faz de qualquer jeito, quando dá e quando pode? Segundo pontinho, onde você costuma estudar ou realizar as tarefas? Onde é aí na tua casa o seu cantinho de estudos? Mande para a gente agora no grupo, que tal? Terceiro pontinho, como você faz para controlar o tempo e horário desse e de outros compromissos diários? Como é que você faz para controlar? Agora é hora da aula e você fica querendo ir para outro canto, querendo fazer outra coisa, querendo ir passear, não é verdade? Muitas vezes na hora da aula eu vou na rua, vou na casa de tia, vou na casa de vovó, vou não sei aonde, vou para o sítio, entre outros compromissos. Então, o que você faz para controlar esse tempo, esse horário dos compromissos que você tem diariamente? Vamos lá aí, compartilhando suas opiniões. Na página 72, vamos iniciar o estudo sobre gráficos. Mas o que é gráfico? Temos aqui que gráfico é um instrumento que serve para representar de modo fácil e rápido as informações de uma tabela. Então, este capítulo 4, nós vamos aprender a ler e analisar informações apresentadas em um gráfico. Um gráfico, gente, em matemática, assim como em português, é semelhante a um texto.
Você não faz leitura de texto, interpretação de um texto em português. Em matemática, você também lê e interpreta aí gráficos. Um gráfico é um texto. Para construir um gráfico, precisa primeiro conhecer que tipo de informação vai ser transmitido. Pois um gráfico, gente, ele tem várias... pode informar e comparar visualmente muitos valores e várias situações. E nós temos aí vários tipos de gráfico. Tá aí a professora Cecília no meio dizendo que o gráfico de barras vertical é também conhecido o gráfico de colunas. E o gráfico de setores também conhecido como gráfico de pizza. Vamos ver aí o gráfico de barras, o gráfico de colunas e o gráfico de setores, que é o de pizza. Vamos lá. A professora Cecília organizou uma tabela sobre as matrículas feitas em uma certa escola em 2016 a 2019, no 5º ano de ensino fundamental. Então, nós temos aqui o período, né, os anos e o número de matrículas, ok? Agora, vamos ver como é que fica essa informação aqui no gráfico, certo? Ó, 2016 temos 60, 2017 temos aí 75, quase 80, ok? A tabela aqui encobriu 2018 2019. O gráfico de linhas, você tem as mesmas informações, só que um gráfico diferente. Esse aqui é o gráfico de linhas, você vê aqui esse pontilhado, tá? Gráfico de barras horizontal, você tem aqui as mesmas informações, 2016 a 2019, as mesmas informações, sendo que um gráfico diferente. E o gráfico de setores ou de pizza, você tem aqui os mesmos números, os mesmos dados, só que um tipo de gráfico diferente. Página 73, existem outros tipos de gráfico, porém os mais usados são os gráficos de barra, que podem ser verticais ou horizontais, de linhas e de setores. O tipo de gráfico a ser construído depende muito aí, gente, da informação e da situação, tá certo? Nós temos aqui o gráfico de percentuais de matrícula da educação básica no Brasil em 2013. Nós temos desde a educação infantil ao ensino médio. Para você ler um mapa, aliás, um gráfico, gente, nós precisamos ter cuidado com algumas informações. A primeira coisa é o título do gráfico. Um gráfico tem título? Tem, igual um texto. A primeira coisa vem aqui, ó, bem destacada, é o título do gráfico. Percentual de matrícula da educação básica 2013 do Brasil. Temos também dados em percentuais, uso de porcentagem. Temos também cores variadas e de acordo com as cores, teremos na legenda com os dados aí. Então, é preciso ter o maior cuidado ao ler um gráfico, certo? Com base nesse gráfico, você vai responder aqui qual é a modalidade que tem o maior número de matrículas. Quem é que a cor é maior? E o menor? Qual é o menor número de matrículas? Vai ver no mapa. B, qual é a diferença? Diferença é uma continha de menos, não é? Você vai fazer uma continha de menos com as matrículas do ensino fundamental e com as matrículas do EJA, uma continha de menos com essas duas quantidades, ok? C, o número de matrículas do ensino fundamental, ele é maior ou é menor que a metade do total? Esse ensino fundamental aqui, esse número, ele é maior ou é menor que metade do total? Aí você vê no gráfico, certo? 2, temos aí um gráfico de colunas, certo? Que é a população e idade escolar. Então, você tem aí as regiões do Brasil, cada uma com sua quantidade de alunos, certo? Então, de acordo com esse gráfico, vamos ver, em 2010, qual era o total da população brasileira em idade escolar. Como é que eu vou fazer isso? Você vai somar todos esses 5 números aqui na letra A. B, escreva por extenso o resultado do item anterior. Então, a resposta aí da letra A, você vai escrever por extenso aqui na letra B. Letra C. Em que região a população da escola era maior? Então, você vai ver onde é que tem mais gente na escola e onde tem menos pessoas na escola, ou seja, a maior e a menor. D. Qual é a diferença entre a população escolar na região identificada no item anterior? Você vai pegar aqui qual era a região que tinha mais estudantes, região tal. Qual era a região que tinha menos estudantes, região tal. Então, aqui você vai fazer uma continha de menos com a maior e a menor em quantidade de alunos matriculados, ok? Letrinha E. A diferença da população escolar nas regiões Sudeste e Centro-Oeste
Ó, a diferença correspondia aproximadamente à população em idade escolar de que região? Então, se eu somar aí, aliás, diferença, se eu fizer uma continha de menos entre a região sudeste e centro-oeste, vai dar a quantidade aproximada de qual região aí. Veja, a continha de menos entre sudeste e centro-oeste vai dar bem aproximado aí de uma região, tá certo? Letra F. Se fosse possível juntar a população em idade escolar da região centro-oeste, norte e sul, se você fosse juntar, somar centro-oeste, norte e sul, esse total seria maior que a população em idade escolar da região sudeste? Somando esses três, seria maior que a região sudeste, sim ou não? Então, só é somar aqui os três e vai descobrir, tá certo? Letra G. Quanto falta para a população em idade escolar do Nordeste alcançar o Sudeste? Então, você vai pegar a região Sudeste menos a região Nordeste. E aí, você vai saber quanto falta, certo? Letrinha H. Qual era a região que representava aproximadamente 10% do total da população brasileira em idade escolar de 2010? Registre como você pensou. Bom, se lá atrás você descobriu qual era o total da população, você somando as 5 regiões e achei X. Você vai calcular quanto é 10% desse total. E você vai pegar esse número e vai ver qual é a região que chega mais próximo desses 10%. Tá certo? O número 3, nós temos aí mais um gráfico, certo? O gráfico de linhas. Então, aqui durante 5 dias foi realizada uma pesquisa no site de reserva de hotéis. E nessa pesquisa avaliou-se a quantidade de usuário que frequenta o site e quantos eles realizam e fecham reserva. Então, nós temos aqui, o azul são usuários do site e o vermelho são usuários que fecharam a reserva. Temos aí algumas perguntinhas. O dia que se obteve a maior quantidade de usuários no site foi o mesmo que a quantidade de reservas foram maior? Veja, o dia que teve mais usuários no site, que dia foi? Aí você vê aqui em que dia foi, certo? E você vai ver se foi no mesmo dia em que houve aí tanto a visita como reservas fechadas. Se bate com o maior número de visitas com o maior número de reservas, tá certo? Letra B. Em que dia a quantidade de usuários do site só cresceu e as reservas e a quantidade de reservas fechadas por eles? Então, você vai olhar no mapa qual foi o dia em que os usuários do site só aumentou e a quantidade de reservas fechadas por eles, se também aumentou. Na página 77, em que dia houve a maior diferença entre a quantidade de usuários do site e a reserva fechada? Aí você vai olhar onde foi aí que teve mais visita e menos fechamento, o maior e o menor número, certo? 4. Agora é sua vez, de acordo com o professor, reúne-se em grupo para realizar uma pesquisa com a seguinte pergunta. Veja só. Aqui seria uma pesquisa. Que instrumento você usaria para organizar seus compromissos? Aqui nós temos várias respostas diferentes para organizar esses dados em uma tabela. Vamos ver. Se fosse você, o que você escolheria para organizar seus compromissos? Nós teríamos aí uma agenda, um bloco de notas, um calendário de parede e um aparelho celular. Tudo isso aqui serve para fazer sua rotina. Aqui era um exemplo de como as pessoas, poderiam fazer a entrevista. A quantidade de pessoas, certo? E aí, com esses dados, iríamos produzir aí um gráfico com o resultado da pesquisa. Só que
Nesse momento em que nós estamos, nós não podemos fazer entrevistas, mesmo que seja por telefone, não é? Mas você teria que entrar em contato com várias pessoas para poder o grupo fechar com uma boa quantidade de respostas. Então, essa pesquisa aqui do número 4, nós não iremos fazer agora, tá certo? Então, encerramos aqui a nossa atividade de matemática. Dúvidas? Podem perguntar, tá certo?